E eu quero hoje falar com vocês aqui sobre uma postagem que eu fiz a respeito de divórcio e novo casamento. Essa postagem teve muita repercussão e as pessoas me perguntando o tempo todo. Eu quero explicação sobre esses 9 erros cometidos pela maioria dos líderes quando se trata de divórcio, repúdio e novo casamento. Então essas são as 3 palavras-chave que eu vou estar usando para você nessa live. Vamos lá, memoriza aí para você não esquecer. Eu vou falar sobre divórcio, repúdio e novo casamento. Nós vamos hoje acabar com as suas dúvidas, tá bom? 9 erros gravíssimos sobre a interpretação de divórcio e repúdio na Bíblia e principalmente novo casamento. Então, para a gente ganhar tempo aqui e não deixar essa live muito extensa, agora eu vou explicar para vocês dentro da Bíblia, sem achismo, sem axiologia, sem aquele, eu aprendi assim, eu me ensinaram dessa forma e é assim que eu vou entender e viver assim para o resto da vida. Não vamos usar aqui pontos de vistas de A ou B. Nós vamos usar exatamente, exclusivamente a Bíblia, a palavra de Deus para falar sobre esse assunto. Agora, quando se fala da Bíblia, existem 2 palavras importantes, que é a interpretação e a aplicação. A aplicação, você pode fazer ela do jeito que você entender. Agora, a interpretação, ela é única. De vez em quando eu ouço pessoas dizendo assim, mas a Bíblia, cada um interpreta do seu jeito. Negativo. Cada um faz uma aplicação do seu jeito, mas a interpretação bíblica ela tem que ser de acordo com a hermenêutica e a exegese, porque existe a interpretação literal, existe a interpretação alegórica, figurativa, cultural e gramatical, e temos que levar tudo isso em conta. Eu vou dar um exemplo, antes de ler aqui o primeiro texto sobre divórcio na Bíblia, só um exemplo bem básico, clássico, para você entender o que eu quero dizer. Quando se trata desse assunto aqui, não é uma questão de ponto de vista ou de interpretação particular de cada um. Eu fiz uma postagem esses dias e a postagem era assim, frases que a Bíblia não diz. E dentre essas frases, tinha uma lá assim, diante de Deus até a tristeza salta de alegria. E aí eu coloquei muitas outras, né? A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir, e um monte lá. Aí teve algumas pessoas que comentaram assim, não, mas a Bíblia diz sim, a Bíblia diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Aí eu citei o texto lá de Jó, que fala sobre isso, e mostrei que o texto está se referindo ao Leviatã, e não a Deus. Aí alguém retrucou na mesma hora e falou assim, não, mas a Bíblia, cada um interpreta de uma forma diferente. Eu falei, interpretar de forma diferente é uma coisa, mas eu estou falando da literalidade do texto. O texto, porventura, está dizendo que diante de Deus, tem a palavra Deus lá nesse texto, que salta de alegria? Não tem. Então você está acrescentando uma palavra em um texto que essa palavra não existe. Quando a Bíblia diz diante dele, aí eu coloquei o versículo 1, parece que é Jó 41, né? Versículo 22. Aí eu coloquei o versículo 1, o versículo 22, mostrando que lá está se referindo ao Leviatã e não a Deus. Aí alguém falou assim, mas diante de Deus a tristeza não salta de alegria, não? Eu falei, salta, só que a Bíblia não está dizendo isso. É a mesma coisa da questão do diabo veio roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que o diabo veio roubar, matar e destruir? Não. Ele faz isso? Sim. Mas onde é que está o erro? O erro está quando eu digo a Bíblia diz, sendo que a Bíblia não diz. É aí que está o erro. Eu posso pregar e dizer, gente, o diabo veio roubar, matar e destruir. O que eu não posso dizer, a Bíblia diz em João 10:10. Não, lá em João 10:10 está falando do ladrão. O ladrão lá é o mercenário, são os falsos pastores. Não tem nada a ver com o diabo. Então, só para você ter uma ideia, eu estou fazendo aqui essa pequena introdução para chegar no ponto-chave, do ponto crucial, que é a respeito do divórcio e do repúdio, ok? Então, vamos lá. O primeiro erro, eu de vez em quando eu vou olhar aqui para a minha direita, porque eu estou com o meu notebook aberto no meu Instagram e também com os 9 erros que eu postei no Instagram. Então eu vou de vez em quando olhar para cá, lendo os 9 erros que eu coloquei aí para você entender. Então vamos lá. Primeiro erro eu coloquei assim, o título da postagem, que eu creio que todo mundo aqui que está na live já viu, 9 erros gravíssimos de interpretação sobre o divórcio. Eu postei no Instagram, nos meus 2 Facebook, Kawaii, TikTok, enfim. Primeiro erro é, divorciar pode, só não pode casar de novo. Gente, eu ouvi tanto isso que vocês não fazem ideia. Eu ouvi isso bastante. Em toda a minha vida cristã, eu estou agora com 30 anos de crente, 30 anos que sirvo a Deus. Esse ano agora de 2024 vai fazer
31 anos, porque eu me converti a Cristo no dia 14 de novembro de 1993. Então agora vai para 31. E durante toda a minha vida eu ouvi pastores, professores, pessoas dizendo: divorciar pode, só não pode é casar de novo. Aí a minha pergunta é: onde está escrito na Bíblia que uma pessoa divorciada não pode casar de novo? Ah, já sei. Você deve lembrar do texto de 1 Coríntios 7, lá nos versículos 39. Você deve lembrar de Romanos 7, versículos 2 e 3, que a mulher está ligada ao marido pela lei enquanto ele viver. Eu vou explicar isso aqui lá para o final da live, tá bom? Então esse texto aí não está proibindo uma pessoa divorciada de casar de novo, não. Ah, mas o marido não está vivo? Calma que eu vou chegar lá, tá? Então, para começar essa live, esse estudo, eu quero ler com vocês o texto que deu origem ao divórcio. O texto está em Deuteronômio, capítulo 24, e o versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 2, tá bom? Então, aqui aconteceu o surgimento do divórcio. Lembrando, gente, que não estava no plano de Deus o divórcio. O divórcio estava, ou seja, o divórcio veio como uma exceção. O divórcio veio como uma válvula de escape, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler. Moisés disse ao povo: pode acontecer que um homem case, mas depois de algum tempo não goste mais da esposa porque há nela alguma coisa que não agrada a ele. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandá-la embora. Olha o versículo 2. Ela irá e então poderá acontecer que case com outro homem e que também... Aí o texto vai seguindo. Ok. Vocês observaram bem com calma e tranquilidade que a origem do divórcio foi exatamente liberar a mulher para casar de novo? Vocês já observaram isso? A origem. Eu sei que a essa altura do campeonato alguém vai dizer assim: não, mas no Novo Testamento nós não temos essa permissão. Calma que eu vou chegar no Novo Testamento. Esse momento aqui é muito importante porque eu estou falando da origem do divórcio. Nós temos muito chão pela frente ainda. Antes de você tirar conclusões precipitadas e dizer: não, mas no Novo Testamento está 100% proibido da pessoa divorciada casar de novo. Calma aí, deixa eu falar sobre a origem primeiro. Então, quando o divórcio foi instituído por Moisés, não foi por Deus, foi por Moisés, exatamente por causa de algumas situações que vinham acontecendo entre o povo de Israel. O divórcio, para quem não sabe, divorciar não é pecado, mas o divórcio ele é resultado da entrada do pecado no mundo. Quando eu vejo pessoas, inclusive esses dias eu vi uma mulher, acho que uma pastora, dizendo que divorciar é pecado, divorciar é pecado. Eu até comentei lá e falei assim: se divorciar é pecado, então Moisés cometeu um pecado quando ele instituiu o divórcio? Se divorciar é pecado, então Jesus pecou quando ele disse que pode divorciar em caso de adultério? Se divorciar é pecado, então Paulo também cometeu um grande pecado ao dizer que pode se divorciar no caso de abandono e maus tratos? Então, gente, não é pecado divorciar. Não é pecado divorciar, porque o divórcio está na Bíblia. Agora, ele não foi instituído como um padrão para o casamento. O padrão é que o casal viva para sempre, mas ele veio como uma válvula de escape. Então, o que acontecia nessa época? Que antes de Deuteronômio, capítulo 24, o que acontecia? Nos casamentos, muitos homens estavam mandando a mulher ir embora sem entregar uma carta de divórcio. Sem entregar uma carta de divórcio. Jesus chama isso de dureza de coração. Dureza de coração. É outro tópico, inclusive eu quero pedir a vocês, se puderem me lembrar, para falar sobre o que seria essa dureza de coração. Porque tem gente que está interpretando essa dureza de coração de uma forma totalmente distorcida. Tá? Quando a pessoa se divorcia, automaticamente alguém diz assim: divorciou porque é duro de coração. Não, não, não. O divórcio, a dureza de coração tem um outro contexto que eu vou falar quando eu chegar em Mateus capítulo 19. Então os homens naquela época, eles mandavam as mulheres ir embora, não tinha carta de divórcio e eles podiam ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 mil mulheres, né? Como Salomão, por exemplo. Aí Moisés, eles mandavam as mulheres ir embora e ficava por isso mesmo. Aí o que Moisés estabeleceu aqui no livro de Deuteronômio? Aí Moisés disse: olha, a partir de hoje, quando o homem
repudiar sua mulher, é aqui que entra a questão do repúdio e divórcio. Quando um homem repudiar sua mulher, que na versão nova tradução da linguagem de hoje está escrito mandar embora. Repudiar não é divorciar, entenda isso. É mandar ir embora. O repúdio, ele é uma parte do divórcio, ele é uma parte do processo do divórcio, ele não é o divórcio propriamente dito. Como que eu sei disso? Eu sei disso quando eu leio Mateus, capítulo 19, no versículo 7. A pergunta que fizeram para Jesus é: por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar sua mulher? Observe as duas palavras. Viu como há uma diferença? Vou ler de novo o texto. Porque Moisés mandou dar, primeiro, carta de divórcio, segundo, e repudiar sua mulher. Repudiar é mandar embora. Então o que acontece? Nesse texto que nós lemos agora, aqui, olha só o que está escrito. Nesse caso, ele deve preparar um documento de divórcio, entregá-lo à esposa e mandar embora. Vocês observaram que coisa interessante? Nesse tempo aqui, por exemplo, vamos divorciar. Hoje é o contrário, né? Hoje. O casal se separa e depois prepara a documentação para o divórcio. Não é assim? Nesse tempo, não. Moisés estabeleceu uma lei e disse: olha, antes de mandar a mulher ir embora, vocês vão preparar uma carta de divórcio, entregar na mão dessa mulher, e aí depois que vocês vão repudiar, vocês vão mandar ela ir embora. Beleza. Estou falando sobre a origem do divórcio. E aí, quando essa mulher sair de casa, eu vou ler de novo o versículo aqui. Ela irá então, poderá acontecer que se case com outro homem. Tá? 3 opções aqui que talvez quiser. A primeira, ficar sozinha. A segunda, voltar para a casa dos pais. E a terceira, se casar com outro homem. Ficar sozinha, que eu digo, morar num ambiente tipo eu moro sozinho aqui nesse apartamento, né? Então ela tinha essas 3 opções. No Antigo Testamento, tá? Calma. Já eu vou chegar naquele texto de 1 Coríntios também, 7, parece que é o versículo 10, eu vou ler aqui, onde Paulo fala que a mulher, ao se separar do marido, que fique sem se casar ou que se reconcilie com o marido, né? No Novo Testamento. Já eu explico essa parte aqui. Então essa mulher aqui, primeiro, citando essa referência, o divórcio era concedido à mulher, primeiro, para quê? Para que ela ficasse livre para fazer o que quisesse da vida, ficar solteira, casar de novo. Essa foi a origem do divórcio. Ok, já entendemos essa parte aqui? Tá. Aí o que acontece? O tempo foi passando. Com essa carta de divórcio, a mulher podia se casar de novo e ainda herdava parte dos bens do marido. Antes disso aqui, quando as mulheres eram abandonadas, repudiadas, não divorciadas, abandonadas, mandadas embora, a coitada ficava de mãos atadas. Primeiro, se ela se casasse com outro homem, ela estaria em adultério. É por isso que Jesus diz assim, aquele que casar com a mulher repudiada comete adultério. Olha o texto, aquele que casar com a mulher repudiada comete adultério. É aqui que eu queria chegar. Gente, não existe nenhuma passagem bíblica, acho que eu já estou respondendo até uma outra pergunta que tem nesse post que eu falei, né? Não existe nenhuma passagem bíblica proibindo de casar com a mulher divorciada com um homem divorciado. Jesus está dizendo que a pessoa estará em adultério se casar com uma mulher repudiada. O que é uma mulher repudiada? A mulher que se separou do marido e não tem carta de divórcio. A mulher que foi mandada embora, o homem que foi mandado embora, que foi abandonado, mas a carta de divórcio não saiu ainda. Então, se essa pessoa se casar com outro, aqui no Brasil não é permitido isso, mas eu estou falando dos tempos bíblicos, né, que podia ter 2, 3, 4 mulheres, enfim. Então, se essa mulher, sem essa carta de divórcio, sair e se casar com outro homem, ela estava em adultério. Por isso que Jesus fala, quem casa com a mulher repudiada está em adultério, não é com uma mulher divorciada, porque a mulher divorciada, ela está livre. A Bíblia vai dizer assim, tudo que é ligado na terra é ligado no céu, o que é desligado da terra é desligado do céu. Então, aquele mesmo documento que liga, que é chamado de certidão de casamento, existe um outro documento que é chamado averbação de divórcio que desliga. É por isso que Paulo vai dizer que a mulher está ligada ao marido pela lei. Que lei é essa? Essa lei aqui. Tá? Então o que acontece? A mulher está livre, o homem também está livre. Mas nesse tempo aqui a dureza de coração envolvia isso aqui, de mandar a coitada embora sem nenhum bem material, inclusive sem dar a ela o direito de casar de novo, porque senão ela estaria em adultério. Tá? Então o que acontece na minha primeira postagem, ou seja, no primeiro erro da minha postagem é: divorciar pode, só não pode casar de novo. Grande equívoco. Pode casar de novo, sim. Após. Eu antigamente, gente, eu tinha muito medo de falar isso. Medo de quê? Medo das críticas, medo dos comentários negativos,
medo de ser chamado de herege, medo disso e daquilo, medo das pessoas falar assim, você fala isso porque é divorciado. Eu tinha muito medo, graças a Deus, Jesus me libertou, porque o meu ensinamento ele não é baseado na minha vida pessoal. O ensinamento que eu dou é baseado nas Escrituras. Não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Quando eu dou esse ensinamento sobre repúdio, divórcio e se casar de novo, tem gente que comenta no meu TikTok assim, esse aí já deve ter casado umas 5 vezes, né? Aí eu respondo lá, não, até hoje casei apenas uma vez, né? Porque as pessoas acham que eu dou esse ensino porque eu sou divorciado ou porque eu casei 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes. Não tem nada a ver, gente. Coloca isso na cabeça. O meu ensinamento é direcionado para você, baseado naquilo que eu aprendi nas Escrituras, independente do meu estado civil. Não importa se eu sou casado, solteiro, divorciado, não importa. O meu ensinamento está baseado nas Escrituras. É porque as pessoas têm essa ideia. Quando alguém está ensinando sobre o dízimo, as pessoas pensam que esse pastor ensina sobre o dízimo porque sobrevive dos dízimos. Quando alguém está ensinando sobre divórcio, as pessoas acham que eu ensino sobre divórcio porque eu sou divorciado. O nosso ensinamento é independente da nossa experiência pessoal. Entenda isso, tá bom? Eu já fui chamado de profeta do divórcio, né? Eita! Eu parava, sabe, assim, de postar essas coisas devido a esses comentários. Jesus me libertou disso, porque quando as pessoas me criticam nas redes sociais sobre esse assunto ou sobre qualquer outro assunto, elas estão falando mais sobre si do que sobre a minha pessoa. Então, eu entendo a dor das pessoas, eu entendo o desespero das pessoas. Dizem que por trás de toda crítica há uma confissão. A pessoa só dá aquilo que ela tem. Então, quando você vê alguém nas redes sociais xingando, chamando os outros de babaca, de idiota, de imbecil e tantas outras coisas, é isso que está dentro do coração da pessoa. É a amargura, é a raiva, é a revolta. Então, né, ligar para quê? Se a pessoa está vomitando, né, esse lixo, eu vou receber para quê? Eu não preciso receber. E nem você precisa receber também. E aí eu vejo pessoas nas redes sociais postando algumas coisas, aí vem aquela enxurrada de comentários negativos, de crítica, perseguição, e no outro dia tá lá a pessoa gravando um vídeo falando, gente, que maldade fizeram comigo, olha os comentários. Eu não ligo para isso. Se você resolveu publicar nas redes sociais, se você resolveu gravar vídeos, postar alguma coisa, querido, você tem que estar pronto. Você precisa estar preparado para ouvir de tudo que você imaginar. Agora, eu não gosto que alguém discorde, eu não gosto que alguém me critique, eu não gosto que alguém fale disso, então sai das redes sociais. As redes sociais não é para você. As redes sociais é para quem tem sangue no olho. As redes sociais é para quem aprendeu a ouvir críticas e ouvir elogios. É para isso. Se você não está preparado para receber crítica e muito menos elogio, sai fora. Porque eu já aprendi a conviver com isso, me chamar de falso profeta, profeta do divórcio, faz apologia ao divórcio, essas coisas, nada a ver. Até porque todas as minhas postagens onde eu falo sobre divórcio está relacionada com relacionamentos abusivos e tóxicos, principalmente quando há agressão física. Você nunca vai ver nas redes sociais eu falando sobre divórcio para um casal funcional. Sempre as minhas postagens serão direcionadas, nesse contexto de divórcio, para os casais disfuncionais, onde existem muitas brigas, muitas confusões, muitas agressões, etc. E não é aconselhável também, não dou conselho para as pessoas se separarem por causa de ciúmes, aquelas briguinhas que sempre acontecem entre casais e coisa do gênero. De forma alguma. É quando não tem mais jeito mesmo. O homem ou a mulher já fez de tudo, mas o outro é aquele acomodado que bate no peito e fala, olha, eu sou desse jeito, não vou mudar. Não tem jeito e a pessoa continua ali. É nesse contexto, relacionamento tóxico e abusivo. O meu conteúdo ele é voltado para esse tipo de relacionamento. Eu não suporto ver isso e eu vou para cima mesmo, tá bom? Vamos lá. Segundo erro, divorciado diante dos homens, casado diante de Deus. Você já ouviu essa expressão? Você pode até divorciar pela lei dos homens, mas diante de Deus continua casado. Se você nunca ouviu essa heresia, essa expressão, então você deve ser um novo convertido. Porque o que tem de pastores, o que tem de crente, de cristão, de pessoas, usando essa frase, dizendo que quando duas pessoas se casam, o fato da Bíblia dizer que elas são uma só carne, essas pessoas acreditam, elas ensinam que essas pessoas se uniram em corpo, alma e espírito, e a carta de divórcio, a verbação do divórcio, nunca vai separar essas pessoas. É assim que elas ensinam. Mas deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, assim, ó. O casamento é legal.
a carta de... a certidão de casamento é legal. Quando uma pessoa se divorcia, o divórcio também ele é legal. Diante de Deus e diante dos homens. Por que que é legal? Porque está na Bíblia. Se o divórcio é bíblico, se Jesus disse que em caso de infidelidade conjugal pode divorciar, é legal. Se Paulo disse que o divórcio também em caso de abandono, eu vou já explicar sobre isso, e em caso de agressão é legal, então o novo casamento também é. Como que eu vou dizer? Esses dias eu vi uma pessoa no meu grupo Casamento e Sexo falando sobre isso, né? Ela falou assim, não, a pessoa para poder ter a vida legalizada diante de Deus, ela tem que ir no cartório, se casar no civil, ok, beleza. Eu falei, perfeito, então, na sua fala, isso que eu falei para ela, na sua fala, o casamento no civil, a certidão de casamento é que vai garantir que o homem juridicamente pertence à mulher e a mulher juridicamente pertence ao homem, certo? A pessoa respondeu, certo. Aí eu fiz uma outra pergunta. Então quer dizer que essa mesma lei que valida o casamento, ela não tem poder de também desvalidar o casamento? Nem sei se tem essa palavra desvalidar. Aí a pessoa ficou assim um pouco sem resposta. Porque, gente, coloca na cabeça que se você se casa, existe uma documentação ali, existe um processo todo para confirmar de que a mulher é sua. Um casal, por exemplo, que vive amigado, ele não pode dizer para a justiça, né? Ele não pode chegar em um lugar e falar que é casado. Todo mundo sabe disso. A união estável, por exemplo, não garante que a mulher é esposa legítima do homem e o homem é esposo legítimo. Não garante. Se você tá na união estável, você não tem uma certidão de casamento ali. Só para você ter uma ideia. Aí eu falei para essa pessoa, então se essa lei que liga serve para validar, e por que ela não serve também para desvalidar, se é que existe essa palavra? Aí a pessoa caiu na real. Por quê? Volto a repetir aqui o que eu falei agora há pouco. O que é ligado na terra, ligou. Ligou. O que Jesus falou? É ligado no céu. O que é desligado da terra, quando acontece o divórcio, o que é que está acontecendo? Ó, se desligando, é desligado lá também. É isso que está na Bíblia. Então, quando a pessoa está divorciada, ela está 100% livre. Acabou, encerrou. A palavra divórcio é incisão. Acabou, entendeu? Então, tira da sua cabeça essa ideia de que a pessoa divorciada continua casada diante de Deus. Não existe isso nem aqui e nem na China. Erro número 3. Quem casa com uma pessoa divorciada está em adultério. Eu já expliquei sobre isso aqui, né? Quem casa com uma pessoa divorciada está em adultério? Na verdade, não. O texto, eu vou ler o texto para vocês aqui. Está no livro de Mateus, capítulo 19, e o versículo 8. Disse-lhes ele, Moisés, que é Jesus falando, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo, aqui é o versículo 9, por causa de prostituição e casar com outra, comete adultério. Ah, é essa parte aqui, ó. A parte B do versículo 9, diz assim, olha o que diz. E o que casar com a mulher repudiada, também comete adultério. Eu já expliquei isso aqui, mas quem entrou agora, vou explicar, fazer uma reprise rapidão. Jesus não está dizendo que uma pessoa que casa com uma mulher divorciada está em adultério. Jesus está dizendo que a pessoa que casa com a mulher repudiada, sim, está em adultério. O que é repúdio? Repúdio é a mesma coisa que abandono. Repúdio, que no grego é apoluse, divórcio, no grego é apostasion. Aqui não vai estar escrito apostasion, aqui vai estar escrito apoluse, ou seja, uma mulher que está separada do marido, mas não está divorciada no papel. Então, se essa mulher for de outro marido, ela vai estar sim em adultério. Mas a partir da hora em que divorciou, assinou a verbação de divórcio, ela está totalmente livre. O homem também está livre. Tá bom? Então, era esse texto que eu queria ler. Agora, essa versão aqui, me parece que é na NVI e tradução, nova tradução da linguagem de hoje, eles traduziram e colocaram a palavra divorciada. Então, esse é o terceiro erro.
Quem casa com a mulher divorciada está em adultério. Então, já refutei isso aqui, não está em adultério não. Estará em adultério se você se unir a uma mulher repudiada. Divorciada está livre. Quarto erro. Essa aqui, né, é bem clichê. Divórcio só em caso de adultério. Quem nunca ouviu isso? Não, divorciar pode, mas só pode divorciar em caso de adultério. Pois eu vou mostrar para você aqui na Bíblia os 3 motivos para o divórcio. Esse primeiro eu nem vou comentar, que você já sabe, né? Em caso de adultério, em caso de infidelidade. Então esse aqui eu não vou nem falar, que você já sabe. Agora eu vou te apresentar mais dois motivos. Aonde está na Bíblia, onde está na Bíblia os outros 2 motivos para o divórcio, além da infidelidade, além do adultério. Está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Eu quero ler para você aqui essa referência, e aí sim você vai chegar à conclusão que o divórcio ele é permitido não somente em caso de adultério, mas em outros 2 casos que eu quero ler para você. Só que para entender melhor o versículo 15, eu quero ler o versículo 14 e o versículo 16 também, ou seja, o texto e o contexto, tá bom? Vamos ler aqui. O versículo 14 diz assim, eu estou lendo onde, gente? 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 14, 15 e 16. Vamos lá. Pois Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa, e aceita a mulher que não é cristã por estar unida com seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam a Deus, mas sendo assim, eles pertencem a Deus. Agora o versículo 15 é o versículo chave. Vamos lá. Porém, preste atenção aqui, ó. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos, o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois Deus chamou vocês para viverem em paz. Então, quais são os outros 2 motivos para o divórcio, além do adultério, além da infidelidade conjugal? Os outros 2 motivos, não sei se vocês observaram aqui. Motivo número 1, abandono. E o motivo número 2, nesse versículo, maus tratos. Tem uma versão, eu acho que é na corrigida, que fala que Deus não chamou a mulher, não chamou na verdade o casal, né, para viverem em servidão. Deixa eu ver qual é a versão aqui. Eu acho que era na corrigida mesmo. Eu quero até ler aqui esse final na corrigida, que fala assim, olha... tá aqui, na corrigida fala assim, ó. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, porque Deus chamou vocês para viver em paz. Não estou dizendo que o casal tem que se separar por qualquer briguinha. Não. 2 motivos aqui nesse texto. O primeiro é abandono. Como assim abandono? Suponhamos que o marido chega para a esposa, né? Ou a esposa chega para o marido e fala assim, olha, não dá mais. Talvez não teve agressão, talvez não teve, o que mais? Traição, enfim. Simplesmente ele chega para ela, devido a algumas circunstâncias, e fala assim, olha, não vai dar para a gente continuar, e ele abandona ela, vai embora. Ou ela diz para o marido, olha, não vai dar mais para a gente continuar, acabou, encerrou aqui, até aqui foi bom, mas não dá mais, não suporto mais esse relacionamento, está muito difícil, e abandonou o cônjuge. O que é que esse cônjuge tem que fazer? Aí Paulo está dizendo que se divorcie. Agora você acha que uma mulher que foi abandonada pelo marido, ou um marido que foi abandonado pela mulher, ele vai ficar pelo resto da vida ali esperando ele voltar? Esperando ela voltar? Não faz sentido isso. Eu conheço casais não, eu conheço homens que estão separados aí há mais de 5, 6, 7 anos, a mulher já até casou de novo, e ele está esperando. Ele está esperando Deus fazer uma obra. Olha que loucura. Ele está esperando esse casal, essa ex-esposa, se separar do atual marido para voltar para ele, porque ele acha que o casamento foi de Deus e quando é de Deus não acaba e que tudo vai ser restaurado. Existe isso, gente? Existe, eu conheci casos assim, mas isso não é regra, tá? Depois que o casal se separou, quero até dar um conselho para as mulheres que estão me assistindo aqui, os homens que são divorciados. Qual é o meu conselho? Vá viver a sua vida. Vá viver a sua vida. Esse conselho aqui é para quem foi abandonado, tá bom? Se a tua esposa chegou para você e disse, olha, não dá mais, vá viver a sua vida. Se teu esposo chegou para você e disse, olha, não dá mais, eu não quero saber qual foi o problema. Eu não quero saber qual foi o motivo. Chegou, ele não quer, ela não quer, vá viver a sua vida.
tá? Vai viver a sua vida, vai aproveitar a vida, aproveitar, quero dizer assim, na presença de Deus, não vai cair na gandaia não. Vai viver a sua vida, né? Procura um psicólogo, um terapeuta, vai se curar dos traumas do relacionamento passado, arranja alguém, né? Namora, noiva, casa e deixa a vida da pessoa em paz, porque eu conheço relacionamento que chegaram ao final e o cara fica perturbando a vida da mulher, dizendo, olha, não deu certo comigo, eu não vou deixar dar certo com ninguém, fica perturbando, mandando mensagem, stalkeando, ameaçando, perseguindo, uma tribulação infernal contra a vida da pessoa. Isso acontece até com mulheres também. Deixa a vida do rapaz em paz, deixa a vida dela em paz. Acabou, encerrou. Cada um vai viver a sua vida. Quando você observa esse texto aqui, você vai agora entender que existe sim na Bíblia 3 motivos para o divórcio. Infidelidade conjugal, que é o famoso adultério que a gente conhece. O segundo é abandono e o terceiro, maus tratos. Eu quero falar um pouco sobre essa parte B aqui. Na verdade, a parte C, servidão. Casamento não é prisão. Casamento não é para ninguém viver preso. Quando Paulo fala sobre servidão, é porque existem muitos relacionamentos em que um dos cônjuges vive como se estivesse numa cadeia, numa prisão, não pode sair, não pode ir à academia, não pode fazer faculdade, não pode trabalhar fora, não pode fazer isso, não pode isso e tudo mais. Gente, casamento não é prisão. Casamento é um local onde ambos devem ter total liberdade, reciprocidade, bom senso. Sabe, essa pessoa que bate no peito e fala, olha, você é minha, ou você é meu, você só vai fazer o que eu quero, você só vai fazer o que eu mandar. Aí é por isso que aumenta o número de divórcios, porque as pessoas querem ser donas uma das outras. Quando a Bíblia diz que o casal é uma só carne, é uma só carne. É cumplicidade. Agora, quando um começa a usar de autoritarismo e começa a proibir e começa a controlar a vida da pessoa, aí já é problema. Tá? Então, o que Paulo está dizendo? Deus não chamou vocês para isso. Teve pessoas que me perguntaram esses dias, você é contra ou a favor do divórcio? Será se Deus abençoa um novo casamento? Isso aqui, eu falei assim, olha, essa questão de ser contra ou a favor, vamos aqui para a Bíblia. O que eu sei que Deus é contra, que Deus odeia, primeiro, Deus odeia o repúdio, não é o divórcio, é outro ponto que eu vou citar. E em segundo lugar, vocês acham que Deus quer, que Deus ama, que Deus apoia um relacionamento onde a mulher vive sendo agredida pelo marido, vilipendiada, maltratada, desrespeitada, deixada de lado? Não é isso que Deus quer para o relacionamento. Não é isso que Deus quer. Isso vale também porque existem mulheres que são bem agressivas, tá, gente? Existem mulheres que são rabugentas. Inclusive, a Bíblia fala lá no livro de... A Bíblia fala não, né? A Bíblia diz, lá em Provérbios, que é melhor você morar numa casa cheia de goteiro do que com a mulher briguenta. É Salomão que fala sobre isso. É melhor você morar numa... Tem outro texto que ele diz assim, é melhor você morar no fundo do quintal do que com a mulher briguenta, rabugenta, ciumenta, enjoada, né? Fala sobre isso. Então, a mesma espada que corta para o lado dos homens também corta para o lado das mulheres. Da mesma forma que existem homens narcisistas, existem mulheres narcisistas também. Da mesma forma que existem homens agressivos, existem mulheres agressivas também. Então, quando a Bíblia está falando sobre viver em servidão, é isso, é quando um quer controlar a vida do outro em todos os sentidos. Até porque nenhum divórcio acontece do dia para a noite, do nada. Quem está do lado de fora diz assim, nossa, aquele casal parecia tão feliz e de repente divorciou, está separado. Não foi de repente, não foi do nada. Um divórcio acontece depois de muitos anos de peleja, de muitos anos de luta, de muitos anos de conflitos, de muitos anos de maus tratos, de muitos anos, às vezes até de traição. Não é do nada. E sabe o que me chama a atenção? Eu ouço de vez em quando pessoas falando assim, Ronaldo, mas esse ensinamento que você dá sobre o divórcio pode levar pessoas a se divorciarem. Eu falei, gente, jamais um casal vai se divorciar porque eu vi um ensinamento na internet. Geralmente o problema está lá dentro, enraizado, já faz um tempão. Agora a pessoa tinha dúvida, não sabia como sair. Eu ajudo pessoas a restaurar o seu casamento, restaurando primeiramente a si mesmo, ou então a sair de um relacionamento tóxico se é possível. Uma mulher chega para mim e fala assim, olha, o meu marido está me traindo, está me batendo e já me escorraçou de casa várias vezes. O que eu devo fazer? Eu falo assim, se ele te bateu, denuncia. A polícia está aí para isso. As autoridades foram constituídas por Deus para castigar os que fazem mal. Está lá em Romanos, capítulo
13, versículo 1 e o versículo 4. As autoridades foram constituídas por Deus para isso. Então, se o teu marido está te batendo, está te espancando, não tem esse negócio, deixa eu pedir um conselho para o Ronaldo, deixa eu pedir um conselho para o pastor. Você tem que ligar para a polícia e denunciar esse meliante agressor que tem o dobro de força que você, mulher, tem. Denuncia mesmo. Liga aí o 190, né, Roniel? E aí depois você vai falar, pastor, é o seguinte, meu marido me deu uma pancada aqui na cara, meu olho tá roxo, meus dentes, e aí agora eu já liguei para a polícia. E tem mais, se você não tem coragem de ligar para denunciar o cara que te bate, liga para mim que eu ligo para a polícia. Sem nenhum receio. Eu já fiz isso. Uma mulher ligou para mim um tempo e chorando, desesperada, porque o marido dela deu um murro no estômago, que ela caiu na cama sem fôlego e ficou, ai meu Deus, sem fôlego. Desesperada, quando o fôlego recuperou, ela ligou para mim e disse, olha, está acontecendo, e chorando, desesperada, e eu disse, ligou para a polícia, não tenho coragem, porque eu dependo dele, eu tenho 2 filhas, e é ele que sustenta, e se eu ligar, ele já falou para mim que se eu denunciar, ele enfim, não vou nem usar o termo aqui, que o Instagram pode até bloquear isso aqui, né? E aí, na mesma hora, aí eu falei pra ela assim, deixa comigo. Liguei pra polícia, na mesma hora denunciei o cara, não quero nem saber. E resolveu, o cara virou mansinho, porque esses caras que batem em mulher, eles só batem na mulher porque é mulher. Eles não têm coragem de enfrentar um do mesmo nível. É uma covardia que o sangue de Jesus tem poder. É bíblico isso aqui, ó. Não foi pra isso que Deus te chamou, mulher. Deus não te chamou pra você viver apanhando, levando na cara. Deus não te chamou pra você ser uma mulher aí desvalorizada, vilipendiada, maltratada. Não, é para viver um casamento. Casamento é mil maravilha? Não. Mas, nesse contexto aqui, não é isso que Deus chamou para você. Então vamos lá, vamos já para o final. 4º erro, divórcio só em caso de adultério, não. Então, memoriza aí, divórcio é em caso de adultério, de abandono ou maus tratos. Ah, tem um detalhe. Eu vi aqui no versículo 15, alguém diz assim, não, mas Paulo está dizendo que pode se divorciar no caso de abandono se for o marido descrente. Se for a mulher descrente que quiser abandonar, aí o outro pode divorciar. Deixa eu te falar uma coisa. Esse mesmo Paulo, que diz que se for o marido descrente ou a mulher descrente, é o mesmo que afirma o seguinte. O homem que não cuida da sua casa, que não cuida da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então tem gente que pensa que o descrente é aquela pessoa que não é cristão, que não é evangélico. Eliégila, o que tem de homens cristãos, pastores, cantores, pregadores, obreiros, membros, que estão dentro da igreja, mas que não tem nada de crente, não é brincadeira. Então Paulo ele é muito sábio, né? Ele fala assim, olha, quem não cuida da família é pior do que o infiel. Então esse abandono aqui não está restrito apenas à pessoa que não frequenta a igreja. Não está restrito apenas às pessoas que realmente não são cristãs, está se referindo a pessoas que mesmo dizendo ser cristã, não praticam as obras cristãs que a Bíblia recomenda. 5º erro, se houver traição, só pode casar de novo quem foi traído. Essa aqui é boa, vocês já ouviram isso? Um casal, exemplo, o marido traiu a esposa. Como é que nós somos ensinados? A mulher que foi traída pode casar, o marido que traiu não pode. Foi assim ou não que você foi ensinado? Ou o contrário, né? A esposa traiu o marido. A esposa que traiu não pode casar. O marido que foi traído pode casar. Acredito que vocês já ouviram isso. Em outras palavras, quem afirma isso tem um desconhecimento bíblico muito grande, descontextualiza o texto bíblico e, acima de tudo, não sabe nem o que significa a palavra divórcio. Porque o divórcio, eu repito, ele é encerramento, corte, incisão. A palavra original para divórcio é incisão, cortou, acabou. Então, independente da situação, após o divórcio, ambos estão livres para casar novamente, gente. Não importa quem traiu ou quem foi traído. Só que quando eu falo isso, quem tem uma interpretação de texto péssima, já diz assim, então você está dizendo que uma pessoa pode divorciar e casar quantas vezes quiser? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que depois do divórcio, não importa se houve traição ou não, ambos estão livres para casar com quem quiser. Agora só tem um probleminha aí. E é um probleminha sério, né? Na verdade é um problemaço. Porque um homem ou mulher que se divorcia por qualquer coisa, como Jesus disse lá, né? Por qualquer motivo,
e casa com outra pessoa, ele pode casar? Ela pode casar? Pode. Mas dependendo da situação, essa pessoa vai arcar com consequências seríssimas, porque a questão são as consequências. Por que eu estou falando isso? Porque ontem no meu TikTok eu postei esse vídeo aqui, que eu coloquei no Instagram, e teve uma pessoa que foi no meu PV e fez essa pergunta, inclusive eu vou até marcar ela depois nessa live. A pessoa falou assim: você disse que a pessoa pode divorciar no caso de adultério, abandono e maus tratos, mas se por acaso o homem ele está vivendo num casamento ali, não tem traição, não tem maus trato, não tem isso e aquilo, mas ele se apaixona por outra mulher. Olha, essa pergunta foi muito sábia, né? Ele se apaixona por outra mulher. E aí ele simplesmente chega para a esposa, abandona ela, diz que não vai dar mais, e agora ele se casa com essa mulher. E aí? Não teve adultério, não teve maus tratos, não teve abandono. Ele simplesmente quis se separar dela para casar com outra. E aí, pode ou não pode casar de novo? Aí essa resposta que eu dei para ele, eu vou dar para você. Divorciou, tá livre. Agora, essa mulher que foi trocada por outra, ela não vai ter consequência nenhuma dessa separação. A única consequência que ela vai ter é a dor do divórcio, porque todo divórcio traz muitas dores, traz muita luta. É um luto, na verdade, muito choro, porque o peso que essa mulher sentiu por ser traída, ser trocada, é muito grande. Ela vai sofrer nesse sentido. Agora, esse cara que trocou a esposa por outra, banalidade, esse sim, ele vai ter uma colheita pela frente gigante. Por quê? Uma colheita terrível, porque ele praticou algo de má fé, não teve maus tratos, não teve motivo, não teve nenhum motivo. Ele vai lá, a mulher já está um pouco acabadinha, né, por assim dizer, encontra uma novinha, não te quero mais, casa com outra. Tem algum problema em casar com outra? Não tem. Só que ele vai ter consequências desastrosas na vida, exatamente porque ele quebrou princípios bíblicos. E quando se quebra princípios, principalmente bíblicos, as consequências são desastrosas. Então foi essa a resposta que eu dei para ele e estou dando para você. Se houver traição, ou não, independente, está livre para casar de novo. Agora tem que arcar com as consequências. Uma outra pergunta que uma mulher fez para mim foi o seguinte: o cara está com um amante, já tem mais ou menos uns 2 anos que está com um amante. De repente ele larga a esposa e casa com um amante. Há possibilidade de ser feliz? Vocês que estão me assistindo, coloca aí sim ou não. Só digita assim, sim ou não. Vou deixar você responder e eu vou responder essa pergunta aqui da mesma forma que eu respondi para essa mulher. Vou responder já já. Foi antes de conhecer a palavra de Deus ou não? Deixa eu falar uma coisa para vocês antes de entrar nesse tema. Gente, caráter, preste atenção, caráter não tem nada a ver com religião. É por isso que eu falo para as mulheres que têm esposo descrente, ou homens que têm esposa descrente, que vivem orando para Deus salvar o marido, achando que quando ele for salvo, ele vai mudar. Se esse homem quiser mudar, ele vai mudar sem precisar ser crente. Porque um homem tratar uma mulher bem não tem nada a ver com a religião. Um homem, mesmo sendo ateu, mesmo sendo descrente, ele pode sim, se ele quiser, tratar bem uma mulher. Da mesma forma, uma mulher, mesmo ela sendo uma mulher não cristã e tendo um marido cristão, se ela quiser, ela trata bem ele, é fiel. Então, fidelidade, coloca isso na cabeça de vocês, fidelidade não tem nada a ver com religião e com crença, é questão de caráter. Agora, claro que a maioria das pessoas, quando encontram Jesus, mudam. Como assim mudam? Porque elas resolveram mudar. É porque tem muitas pessoas que estão vivendo de uma certa forma e elas precisam de um incentivo, de uma força. Então, a palavra religião, do latim, que é religare, é religar o homem com Deus. Então, tem muitos homens e mulheres que quando realmente eles encontram a Cristo, eles têm uma mudança radical. Mas essa mudança acontece porque a pessoa quis. Ela chegou a uma conclusão, pensou o seguinte, disse, olha, sabe que eu preciso mudar o meu comportamento, eu vou pedir ajuda a Deus. Essa pessoa se chega a Deus, se chega a Cristo e acontece a mudança. Agora, uma pessoa que não quer mudar, ela pode ser crente, ela pode ser pastor, pode ser pregador, pode ser leitor da Bíblia, pode ser o que for. Agora, se ela não propõe em seu coração mudar, não é a religião que vai mudar ela. É o seu pensamento, é o seu querer. Entenda isso, tá? A Eliégira colocou aqui, ó, não precisa ser crente para ser bom esposo ou esposa. É isso aí, Eliégira. Então, deixa eu responder a pergunta para vocês, né? Bom, independente se é cristão ou não, eu vou responder para você como eu respondi para essa amiga minha. Não vou falar o nome da cidade que vai ficar muito na cara, né? Mas ela chegou para mim e falou assim, olha, beleza, ele me largou,
está com a amante e eles estão felizes. Olha o desespero dessa mulher. Esse é um grande erro. Mulheres que estão separadas, mulheres que estão divorciadas, pelo amor de Cristo, foca na sua vida. Esquece esse cara. E ela ficava muito angustiada. Hoje ela já está curada, graças a Deus. Mas quando eu conheci ela, ela vivia uma depressão angustiante, porque ela totalmente infeliz, sozinha, e ela não conseguia digerir aquilo. Ela dizia assim, ela disse que até orava a Deus, Deus, como que eu sou uma mulher... Olha só, gente. Ela dizia assim, Deus, como que eu sou uma mulher fiel, uma mulher temente ao Senhor, de oração, estou congregando, sou dizimista, sou uma bênção na igreja. E esse cara me traiu como amante, casou com ela e vive feliz, e eu nessa infelicidade. Ela questionava isso. Aí o primeiro conselho que eu dei para ela foi esse. Larga de mão a vida dele. A vida agora é dele, a vida sua é sua, encerrou, acabou. Beleza. Então o que acontece? Aí eu disse para ela o seguinte, e depois disso? Aí olha a situação, aí ela disse que depois de algum tempo, ele chegou para ela, pediu perdão porque tinha traído ela, a amante, que agora era a atual esposa, também pediu perdão por aquela situação, não que ela tomou o marido. Outro erro gravíssimo que eu vejo as pessoas cometendo por aí é dizer assim, você sabia que fulana de tal roubou o marido da outra? Gente, não existe roubo de marido. Onde vocês aprenderam isso? Roubar marido, a lei não existe isso. O cara foi porque quis. Ele foi andando com os próprios pés. Tá? A amante roubou meu marido. Roubou não. Roubar seria se a amante chegasse lá com um revólver e colocasse, né, na cabeça dele e falasse, vamos, é um assalto. Não existe isso. Então, ele foi porque quis. Aí eu vejo mulheres zangadas com a outra, porque o cara foi com ela, tá com ela, traiu. Não. É questão dele, não é questão sua e nem da outra mulher. Beleza, ela contribuiu, claro. Mas aí o que eu disse para ela é o seguinte, primeiro, vá viver a sua vida, cuide da sua vida, deixa ele com Deus, ele vai ter as suas consequências. Respondendo à pergunta é o seguinte, esse homem que largou a esposa pela amante, ele era cristão na época, né? A amante não era e a esposa sim. Aí o que aconteceu? Ele ficou com ela, depois de algum tempo, ele se arrependeu miseravelmente pelo que tinha feito com a esposa, voltou até onde ela, pediu perdão por tudo que tinha feito, pelos maus tratos, pelas traições e aquela coisa toda. Ela disse que não conseguiu perdoar, eu entendi ela. A amante, que agora era a esposa, veio até ela também, pediu perdão e disse, olha, eu sei que você sofreu muito e aquela coisa toda. Ela disse também que não conseguiu perdoar. Eu falei para ela, olha, você precisa perdoar ele sim, você precisa perdoar ela sim, liberar esse perdão para eles é libertar você de uma corrente que está te prendendo aí há mais de 4 anos. Sabe por que você não conseguiu casar ainda? Sabe por que você não conseguiu ser uma pessoa feliz e você acha que ele é feliz? Ela disse, não, ele disse porque você está presa a esse homem emocionalmente. Você era dependente emocional dele e continua até hoje. É por isso que você fica focada nele, dizendo como que esse homem está casado com a amante e é feliz e eu não sou. No dia que você se desconectar desse homem, no dia que você se desligar desse homem e passar a viver a sua vida, no dia que você liberar o perdão para ele e falar, olha, eu te perdoo fulano, em nome de Jesus, não quero mais saber de nada, estamos quites, vá viver a sua vida com ela e eu quero viver a minha vida em paz, acabou, encerrou, corta tudo, você vai ser feliz. Ela disse, se eu fizer isso, será que eu consigo realmente ser feliz? Eu disse, consegue. E ela seguiu essa dica, né, essa regrinha que eu falei. Ela conseguiu, graças a Deus, perdoar ele, conseguiu perdoar ela. Depois do perdão, ela ficou livre. E adivinha, rapidão, essa mulher estava casada novamente. Olha, gente do céu, olha o que... Aí tem gente que ainda não quer fazer terapia, né, Eliseu Pimenta? Então essa mulher, hoje, ela me agradece assim, sabe? De uma forma extraordinária, porque ela disse, Ronaldo do céu, depois que eu perdoei meu ex-marido, depois, eu estou me arrepiando aqui, depois que eu perdoei a amante, a minha vida mudou, agora eu estou empregada, consegui um emprego, casei de novo, foi uma coisa assim extraordinária. E aí? Compensa você viver presa a um relacionamento do passado que já acabou, já foi para lá? Não compensa, você só vai atrasar cada vez mais a sua vida. Eu nem sei o que aconteceu depois com esse casal, mas tem possibilidade, pastor Eliseu Pimenta, os demais, desse homem com essa mulher, mesmo ela sendo amante na época, depois virou esposa e tal, deles serem felizes? Ai, para decepção de vocês que responderam não, tem sim. Como assim? Eu não estou falando que Deus vai abençoar, estou falando de felicidade. O que é felicidade? Estado de espírito, viver em harmonia
principalmente com Deus. O que esse casal fez? Se chegaram perante Deus, pediram perdão por todos os pecados que tinham cometido, renovaram a sua aliança com Deus. Hoje a ex-mulher é casada. Esse casal vive feliz? Sim. Só que eles colheram, gente, aquilo que eu disse, as consequências foram desastrosas. Esse casal enfrentou cada prova que você não faz ideia, porque a lei da semeadura é infalível. Mas hoje, são felizes? Sim. São obreiros? Sim. Não acredito nessa felicidade. Eu acredito, porque o nosso Deus é o Deus que apaga os nossos pecados, pega todas as imundícias do passado que nós cometemos e joga no mar do esquecimento. Foi isso que Deus fez com esse casal. Pegou, eles se arrependeram? Ok. Eu sei que tem gente que é tão radical, que está me assistindo agora talvez, e vai pensar assim, não, se ele se arrependeu, então tinha que largar a amante. Não precisa. Não, tem que largar a amante e voltar para a primeira esposa. Voltar como, gente? Se ela já está até casada, não faz sentido isso. Então o que Deus fez? Deus pegou todos os pecados desse casal, jogou no mar do esquecimento. Hoje eles estão felizes e essa mulher que vivia numa infelicidade infernal, hoje também está feliz em um novo casamento, em um recomeço. Então, quando você entender que o perdão que você libera para as pessoas é que vai te proporcionar, como disse o pastor Eliseu Pimenta, né? E serão super, hiper, mega felizes, você não vai pensar em duas vezes em perdoar o seu ex, a sua ex, em perdoar a amante, um amante, e você vai se tornar uma pessoa livre e abençoada. A felicidade deles é entre eles e Deus. A minha felicidade é entre eu e Deus. A minha felicidade não está condicionada a ninguém. Momentos felizes, sim. Momentos felizes estão condicionados a dinheiro, momentos felizes estão condicionados a uma viagem, momentos felizes estão condicionados a uma pessoa. Agora a felicidade plena está condicionada a minha, está condicionada a Deus e a mim mesmo. É por isso que eu não bloqueio as pessoas. Tem gente que coloca esses dias aí uma postagem, essa postagem eu já vi muito, já acho que você também já viu por aí, as pessoas colocando assim, você bloquearia alguém para ter paz? A minha resposta sempre é não. Por que eu respondo não? Porque eu não dependo de bloqueio ou desbloqueio de ninguém na minha vida para ter paz. A minha paz está dentro de mim e quem me dá é Deus. Ah, mas tem gente que tira a paz da gente. Se tem alguém na tua vida que tira a tua paz, então você não tem paz de verdade. Porque quando você tem paz de verdade, alguém pode estar infernizando a tua vida, caluniando, fofocando, mexericando. Você tem paz, porque a sua paz não depende do que a pessoa pensa ou fala a teu respeito. Depende de como você age e reage diante do que essa pessoa faz. Esse é o segredo da paz. Então não bloqueio. E se tem alguém na tua vida que não vale a pena você compartilhar a sua vida, que não vale a pena você andar com essa pessoa de mãos dadas, não precisa você bloquear no WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Deixa essa pessoa quietinha no canto dela. Ela pode pensar e falar o que quiser a teu respeito. Se você tem paz e identidade própria, acabou. Não importa o que a pessoa vai falar. Você tem paz? Tem identidade própria? Sabe quem é você? Ponto final. Não precisa. Agora eu entendo. Pessoas que bloqueiam, normalmente ainda não foram curadas. Então eu não estou julgando. Se alguém está aqui assistindo a minha live e bloqueou pessoas, beleza. Tá certo isso? Tá. Depende do seu estado de espírito, depende do seu domínio próprio, do teu autocontrole. Porque se você ainda não aprendeu a gerenciar suas emoções, e se a pessoa do outro lado da linha te faz se sentir mal quando conversa com ela, então tá certo você bloquear. Só que você não pode deixar essa pessoa bloqueada o tempo todo, porque todas as vezes que você fizer isso, você está fugindo. É fuga e você precisa enfrentar isso. O que você tem que fazer? Resolve esse problema que você tem com essa pessoa, desbloqueia ela e fica tudo em paz. Ah, Ronaldo, mas ela vai ficar dando em cima de mim, vai ficar mandando mensagem, vai ficar falando isso e aquilo. Deixa lá, faça como eu faço. Deixa lá 30, 40, 50, 100 mensagens sem responder, ponto final. Agora, você vai e fica bloqueando a pessoa. No dia que essa pessoa entrar em contato com você de novo, talvez até por um outro perfil, você vai se sentir mal. Por quê? Não resolveu o problema. Em vez de você resolver, você fugiu do problema. Então tem que resolver. Eu preguei aqui esses dias na igreja e falei sobre como ressignificar a sua vida. Como é que você ressignifica? Número 1, fazendo as pazes com o seu passado. Número 2, vivendo intensamente na presença de Deus o agora. E número 3, entregar o teu futuro para Deus. Então, se você não resolver problemas relacionais lá no passado, você não vai ser feliz nunca. Você tem que resolver os problemas que você teve ou você tem com o seu pai, com a sua mãe, com o seu ex-marido, com a sua ex-esposa, com seus amigos. Qualquer problema relacional que ficou para trás, no passado, você precisa voltar lá, resolver esse problema para você realmente ser curado desse mal. Outro erro gravíssimo que eu vejo as pessoas cometendo é pensar
achar que o tempo vai resolver. Não, gente. O tempo ele é uma bênção. O tempo resolve muitos problemas, a gente sabe disso, né? Mas há problemas que o tempo não resolve. O que vai resolver é a sua atitude nesse tempo. Porque se o tempo resolvesse tudo, olha quantas mulheres que estão num relacionamento abusivo. A última que eu atendi agora estava com 25 anos num relacionamento abusivo, esperando o cara mudar. Se o tempo resolvesse alguma coisa, já tinha resolvido. 25 anos, gente. 25 é falta de atitude, tá? Erro número 6. Deus odeia o divórcio. Eu fiz uma postagem sobre isso aqui, bem no começo dessa live eu expliquei também que Deus não odeia o divórcio, como está em algumas versões da Bíblia, parece que é nova tradução da linguagem de hoje. Deus odeia o repúdio. Deus odeia o repúdio, não o divórcio. Aí, na postagem que eu fiz aqui, eu estou até com ela aqui aberta no meu notebook, né? O texto está em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Beleza. A pergunta é, Ronaldo, como que eu faço para saber que a palavra lá em Malaquias 2,16 não é divórcio, e sim repúdio? Porque na NVI e na nova tradução da linguagem de hoje está escrito Deus odeia o divórcio. Só que em todas as outras versões está escrito que Deus odeia o repúdio. Tem diferença? Tem. Como que eu faço para saber quem está com a verdade? É quem fala que é repúdio ou quem fala que é divórcio? Simples. Procure a palavra hebraica nesse texto, porque o Antigo Testamento, a maior parte foi escrito em hebraico, principalmente o livro de Malaquias. Aí o que acontece? Em Malaquias, essa palavra lá, no hebraico é shalak. Shalak é divórcio. E keriotup quer dizer repúdio. Então, quando você vai ler, lá não vai estar escrito assim, ó, Deus odeia o divórcio. Lá vai estar escrito, Deus odeia o repúdio. O que é o repúdio? É o abandono, é o desprezo. Tá, qual o contexto, Ronaldo, para isso? Eu não preciso de um contexto remoto, não. Um contexto imediato já resolve essa parada, como diz. Eu quero ler o contexto para você. Aonde? No mesmo texto, gente. É porque a maioria das pessoas que leem esse versículo, infelizmente, não lê o texto todo. Lê o texto pela metade, aí a maioria dos pastores, pregadores, pegam esse texto e diz assim, olha, a Bíblia está escrito aqui, ó, em Malaquias 2,16, que Deus odeia o divórcio. E quando, na verdade, eu vou ler o versículo completo para você aqui, olha o que diz, eu vou ler com muita calma, para você entender, inclusive, o contexto dele. Eu odeio o repúdio e odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim. Aquele que usa de violência com a sua mulher como se veste uma roupa. Entenderam? O que Deus odeia aqui nesse texto? Duas coisas. Primeira, Deus odeia o repúdio, ou seja, o homem que abandona, o homem que manda embora a sua mulher. E em segundo lugar, a violência doméstica. É isso que está escrito no texto. Então a maioria lê assim, ó, Deus odeia o divórcio. E para. Por que você não continua lendo que o mesmo Deus que odeia o repúdio é o mesmo Deus que odeia a violência doméstica, a infidelidade conjugal? Você vai ler aqui nesse contexto, Deus falando sobre a infidelidade, essas coisas todas. Então, respondendo a sua pergunta, não, Deus não odeia o divórcio. Embora o divórcio não estava nos planos de Deus, ele odeia o repúdio. O divórcio, como eu já falei, foi uma exceção. Erro número 7. Se aconteceu o divórcio, é porque o casamento não era de Deus. Essa é boa. Todos os casais que se separam, a maioria das pessoas dizem assim, não, se o casal se separou é porque o casamento não era de Deus. Aí eles ainda usam o texto de Mateus 19 que fala assim, porque o que Deus uniu não separa o homem. Gente, eu tenho um vídeo falando sobre esse texto aqui, exatamente sobre esse texto. Eu não vou repetir tudo que eu falei nesse vídeo, mas eu quero dizer o seguinte, quando a Bíblia diz assim, o que Deus uniu não separa o homem, ali não é uma regra, ali é um conselho, ali Jesus está falando o seguinte, olha, o que Deus uniu, o homem não pode separar, o homem não deve separar. O que Deus uniu é para viver para sempre. É isso que Jesus está dizendo. Agora, ele não está dizendo, todo casamento que Deus uniu nunca vai se separar. Se Jesus está dizendo, o que Deus uniu não separe o homem, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês se casaram, tenham muito cuidado para que não aconteça um divórcio, uma separação. Porém,
Se você ler nesse mesmo texto, no versículo 9, Jesus está dizendo, em caso de infidelidade pode repudiar. O que é o repúdio? É aquilo que antecede o divórcio. Todo casamento, que seja um casamento aprovado por Deus ou não, eles estão suscetíveis a se acabarem, a divorciar. Ah, meu casamento, nós éramos tão felizes, passamos 20 anos felizes, mas nos dois últimos anos não deu certo. Aí alguém que não conhece esse texto vai falar assim, porque não era de Deus. Gente, só porque é de Deus, não quer dizer que a gente não perde. Não quer dizer que não se acaba. Vou dar um exemplo para você aqui, eu vou falar em tese, só para você entender melhor. Suponhamos que você abriu a empresa e você orou para Deus abençoar essa empresa. Você buscou a Deus, entregou nas mãos de Deus. Aí Deus estende as mãos e abençoa a tua empresa. A tua empresa está prosperando. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A empresa que você abriu é de Deus. Foi Deus que abençoou, foi Deus que aprovou, foi Deus que prosperou. Mas começa a agir com desonestidade dentro da sua empresa. Não trata os clientes bem, não saiba administrar ela direito. O que vai acontecer? Vai acabar, a tua empresa vai fechar. E aí eu pergunto, era de Deus? Era. Acabou? Sim. Por que acabou? Por falta de uma boa administração, mesmo sendo de Deus. Isso se aplica ao casamento também. Mesmo vocês dois tendo orado, jejuado, clamado, pedido a confirmação de Deus. Mesmo Deus confirmando tudo, é como uma empresa. Se você não cuidar bem da empresa, ela não vai falir. O casamento é a mesma coisa. Mesmo Deus unindo, mesmo vocês orando, jejuando, e Deus abençoando e prosperando e progredindo, mas se vocês não cuidarem bem do casamento, mesmo sendo de Deus, vai chegar ao fim. O casamento é como uma planta. Se você não regar, ela vai morrer. Quem fez as plantas? Foi Deus. Aí eu oro, um exemplo, eu oro, Deus, eu quero uma planta daquela ali, eu quero uma planta, abre as portas da prosperidade e não comprar uma planta, eu quero uma planta. Aí Deus abençoa, pronto, Ronaldo, eu te dei a planta, é tua, cuida dessa planta. Casamento é assim, cuida dessa planta. Se eu não cuidar dessa planta, se eu não regar essa planta, ela vai morrer. É a mesma coisa, Deus entrega para o homem, essa mulher eu estou entregando para ti. Esse homem eu estou entregando para ti. O casamento agora está nas mãos de vocês. Se você não cuidar, mesmo sendo de Deus, vai acabar. Entendeu? 7º erro é esse. 8º e penúltimo erro. Uma mulher divorciada só pode casar de novo se o marido morrer. Eu já gravei, eu acho que uns 4 vídeos explicando esse texto aqui. Mas como eu falei que ia explicar todos os tópicos, vou explicar isso aqui também agora rapidão, tá? Só pra gente ganhar tempo, porque eu já tenho aí muitos vídeos explicando. Quando a Bíblia diz assim, eu quero ler esse versículo aqui. Eu quero ler esse texto porque ele é muito importante. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Agora, eu quero ler Romanos, capítulo 6, e o versículo 1 e 2, que também é bem parecido com esse aqui. É praticamente quase que a mesma coisa, né, gente? Eu vou ler para vocês aqui. Olha só. Não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas, morto o marido, está livre da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Repetindo o estudo que eu já dei sobre esse versículo, é o seguinte, uma mulher que ela está separada do... Vamos pegar 2 palavras aqui, lei e marido, tá? Presta atenção. Lei e marido. O que acontece? Uma mulher casa. O que faz com que essa mulher fique ligada ao marido? É uma coisa chamada lei. Então ela está ligada ao marido pela lei. Então o que acontece? Paulo está falando de uma mulher que está casada com um homem pela lei. Então, por exemplo, se uma mulher ela se separa do marido, mas ela está ligada ainda pela lei com esse marido, é isso que Paulo está dizendo. Se ela for de outro homem, o seu marido estando vivo, claro que ela vai ser chamada adúltera, porque ela tem um marido vivo. Então o que acontece? Vocês que estão divorciados, você tem um marido vivo? Não. Ivonete, você tem um ex-marido vivo, ex. Pastor Eliseu, você tem uma ex-esposa viva e não uma esposa. Vocês entenderam o texto? É isso que Paulo está dizendo. Se a Ivonete, se o pastor Eliseu estão divorciados,
Vocês não têm mais vínculo jurídico. Vocês não têm mais esposo, esposa vivos. Então vocês estão livres. Agora, durante o casamento, suponhamos que vocês se separam. Estão casados, se separam, mas não estão divorciados. Aí sim, se você se unir a outro homem, se você se unir a outra mulher, o seu marido estando vivo, a sua esposa estando viva, aí sim vocês estarão em adultério. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando aqui de separação de corpos e não de divórcio. Então, no dia que vocês ouvir alguém falando que uma mulher divorciada não pode casar de novo porque o marido está vivo, chega para essa pessoa e fala assim: que marido? Eu não tenho marido vivo e nem morto. Eu não tenho marido. Pronto, acabou. Eu não tenho marido. Se está divorciada, não tem marido. Está divorciado, não tem marido. Não tem esposa. Acabou, ponto final. Não, mas o meu marido está vivo. Não, teu ex-marido. Não, minha esposa está viva. Não, tua ex-esposa. Agora, se vocês não estão divorciados no papel, aí é outra coisa. Aí você tem sim um marido vivo, uma esposa viva e não pode se casar de novo. No Brasil, nesse caso, né? Mas eu vou colocar a palavra amigado. Se unir a outra pessoa, porque você vai estar em adultério, porque eles estão vivos. Mas divorciou ou morreu? Ponto. Estão livres. As pessoas que defendem que uma pessoa que está divorciada continua casada diante de Deus, elas se perdem todas, pastor Roniel. Todas elas se perdem no debate. Por quê? Porque eu pergunto, né? Como assim? Quer dizer que a lei serve para ligar e não serve para desligar? Que negócio é esse? Não faz sentido. Não faz sentido. A pessoa dizer que está divorciada, mas está casada diante de Deus, não faz sentido. Quer dizer que a lei só serve para um lado. Para o outro lado já não serve? Não tem lógica, né? Nono erro. Pessoa divorciada ou solteira ou que casou pela segunda vez não pode assumir cargo na igreja nem ensinar sobre casamento. Eu gostei dos comentários que fizeram nessa postagem exatamente sobre o número 9. Teve alguém, pastor Roniel, teve alguém que comentou assim, nesse tópico 9, falou assim: eu acho, foi até uma mulher, não lembro quem foi, ela comentou assim: eu acho que uma pessoa divorciada, essa é que tem entendimento, sabedoria e experiência para falar sobre casamento e divórcio. E eu, concordei com ela. Não estou dizendo, não coloco palavras na minha boca que eu não disse. Não estou dizendo que uma pessoa que nunca foi divorciada pode falar sobre divórcio. Não, toda pessoa que tem conhecimento bíblico e jurídico pode falar sobre o divórcio. O solteiro, o casado, o divorciado, todo mundo pode falar sobre o divórcio. Agora, quem vai falar com mais propriedade sobre casamento e divórcio? Quem já passou pelo divórcio? Inclusive, a maioria dos comentários que eu já ouvi, não somente nessa postagem, mas em outra, foi nesse sentido. Pessoas que já enfrentaram divórcio têm muito mais propriedade para falar, porque sabe os dois lados, conhece o lado positivo e o lado negativo. Eu, por exemplo, quando eu dou palestra para casais, eu como homem, há 9 anos, divorciado, inclusive eu tenho 2 palestras para ministrar agora em março, aqui em Brasília, e em abril outra lá em Minas Gerais, os primeiros pontos que eu falo nas minhas palestras gente, não entre por esse caminho aqui. Por quê? Eu já trilhei por esse caminho, não deu certo. Ou, gente, vão por esse caminho aqui, porque eu já trilhei esse caminho, dá certo. Vocês entenderam? Então a gente tem muito mais propriedade para falar sobre isso. Só que tem também um pensamento que as pessoas dizem assim: e por que todo divorciado, toda divorciada se forma em psicólogo, terapeuta de relacionamento e quer salvar o casamento dos outros, sendo que não conseguiu salvar nem o seu? Você já ouviu isso? Isso no começo, né? Há uns 8 anos atrás me machucava muito. Hoje não, hoje eu entendo perfeitamente. Você quer salvar o casamento dos outros para se livrar de uma culpa por não poder salvar o seu? Também não. Eu já ouvi isso acontecer. Não é isso. Primeiro, quando eu resolvi falar sobre esse assunto, eu não tinha na minha mente esse sentimento de culpa. Na verdade, foi um número grandíssimo, colossal, gigante de pessoas me procurando do nada entre aspas, pedindo ajuda. Eu não queria falar sobre isso, não era muito a minha área. Aí sabe o que os pastores começaram a falar comigo? Samuca Júnior, seja bem-vindo. Olha o que os pastores começaram a falar comigo. Isso que me motivou. Claro que eu fui orar depois, sobre essa questão, aí Deus colocou no meu coração. Mas muitos pastores, assim, de mente aberta, começaram a me procurar e falaram assim: Ronaldo, eu tenho um encontro de casais para realizar aqui na minha igreja. E esse encontro eu quero abordar todos os temas: casamento, divórcio, novo casamento, repúdio. Como você tem experiência tanto no casamento quanto na questão de divórcio, eu gostaria de lhe convidar para dar uma palestra aqui na minha igreja sobre isso. Eu pensava assim: como assim? Uau! Aí outro pastor, mesmo convite:
usando as mesmas palavras. Aí eu entendi, falei, aí eu coloquei uma frase no meu Facebook esses tempos atrás e no Instagram. Onde foi a sua maior dor? Onde foi a sua maior perda? Onde foi os seus maiores conflitos? É aí que Deus vai te usar. A tua história, o teu testemunho será uma das maiores ferramentas que Deus vai usar para resgatar casais. E aí eu entendi o segredo. Não é que foi da vontade de Deus a separação, o divórcio. Só que Deus ele é tão maravilhoso que ele pega a nossa história, que foi um fracasso, que foi uma derrota, que foi uma perda. Ele pega essa história, coloca em nossas mãos como uma espada para ajudar outras pessoas. Uma ferramenta. Então é por isso que eu mergulhei de corpo, alma e espírito nesse tema, nesse assunto, casamento, divórcio, novo casamento, sexualidade do casal, palestras para lá e para cá, porque Deus me fez entender que eu precisava usar esse instrumento, essa ferramenta chamada a minha história, o meu testemunho, o lado bom e o lado ruim, para ajudar pessoas a não trilhar por certos caminhos e a trilhar por outros caminhos que vão dar certo. E graças a Deus tem dado certo. Então essa expressão aqui, biblicamente não faz sentido. Primeiro, Paulo era solteiro, você sabe disso. Eu não sei se ele era viúvo ou divorciado, porque a Bíblia não vai dizer. Só vai dizer que ele não tinha mulher. E ele foi o cara na Bíblia que mais falou sobre casamento, sem ter mulher. Ele escreve 1 Coríntios 7 sobre casamento, Efésios 5 sobre casamento, Colossenses também 3 sobre casamento. Paulo arrasa falando sobre casamento e não era casado. Tá vendo? É o conhecimento, é a experiência. É um acúmulo de fatores. Então, uma pessoa divorciada, se ela tem, preste atenção, se ela tem maturidade, se ela tem capacidade, se ela tem entendimento, se ela tem sabedoria, ela pode sim ensinar sobre casamento, sobre divórcio, sobre o novo casamento, sobre sexualidade. Não foi em vão que eu mergulhei para estudar a terapia para casal, terapia para família, terapia sexual, sexologia, psicanálise, porque eu, além do conhecimento bíblico que eu já tinha, além da experiência que eu já tinha, eu precisava também dessas ferramentas para ir no emocional e ajudar essas pessoas. Eu tenho amigos, viu, Roniel, lá no grupo Casamento e Sexo, que no começo, você não estava no grupo ainda, eles me detonavam, e dizia, não, separou, não pode casar de jeito nenhum, tá em adultério e tal, me detonavam mesmo. E aí, eles tiveram que passar pela situação. Eu tenho amigos lá. A mulher traiu, divorciou, cara novão, 32 anos, 33 anos. Aí eu pergunto pra ele, e aí? Ele falou, rapaz, eu vou ter que casar de novo, né? Porque não dá pra ficar sozinho o resto da vida, não. Aí eu falo pra ele, né? Nós somos amigos. Eu falo assim, mas não é pecado casar de novo, moço? Você não falava o tempo todo, eu não perco tempo, né? Você não falava o tempo todo que quem casa novamente tá em adultério e tal. E ele, mas na época eu não tinha esse conhecimento, né? Que eu tenho hoje. Eu falei, você teve que passar pela situação pra aprender. Gente, começa a ganhar dinheiro no digital. Como ganhar dinheiro no digital? Eu tenho 22 livros que você pode se afiliar lá na Hotmart e vender os meus livros. Eu liberei 50% para quem vender meus livros. 50%. Por exemplo, o livro Como Elaborar Sermão para uma Boa Pregação. Ele custa R$40. Se você vender, você ganha R$20. Agora imagina o curso de inglês. Lá na minha plataforma, o curso de inglês. O básico, intermediário e avançado. Tá R$2.000. Os três, completão. 2.000. Você vender um curso de inglês, você já ganha R$1.000. Então, era digital, gente. Se vocês quiserem fazer parceria comigo, vender os meus cursos, eu tenho a mentoria para elas. Eu tenho terapia em grupo, que está em processo de andamento ainda. Então, se vocês desejarem também entrar para o digital junto comigo, me procure e nós vamos fazer parceria, trabalhar junto, ganhar dinheiro junto, prosperar juntos, ser feliz juntos aí, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe, fique com Deus, um beijo no coração. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que esteve comigo até agora e os que vão assistir essa live ainda, em nome de Jesus. Amém. Desligando em 3, 2, 1.